Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Amigos, mais um franguinho. Por favor, deixe seus likes. A resenha aqui é sempre muito boa. E vamos começar a tocar esse rolo. E vamos ver quem é que está no nosso mosaico. Olha aí, que maravilha. Lito Cavalcante, Hélio Alcântara, Luiz Carlos Quartarolo e das Minas Gerais, Rodrigo Gini. Vamos começar a tocar nossa resenha aí. Nesse fim de semana, o Brasil volta a viver seu futebol mais básico, mais raiz, como se diz atualmente. São os campeonatos estaduais, os campeonatos regionais. Aquele campeonato em que, no dia seguinte, ou logo depois do jogo, você encontra com seu vizinho e dá aquele teu olhar de venci, ou baixa os olhos admitindo, perdi. É aquele campeonato mano a mano, campeonato próximo. Eu, particularmente, adoro os campeonatos regionais. E vocês? Olha, eu acho que é bem legal, Lito, essa coisa da convivência, né? Da provocação com os vizinhos, com os amigos e tal. Eu só acho que, atualmente, como os campeonatos estaduais perderam aquela importância que tinha, né? Quando a gente viveu mais intensamente, por exemplo, no nosso caso, o Campeonato Paulista, o Campeonato Mineiro, o caso do Gini, provavelmente, o Carioca também, eram campeonatos que tinham uma importância muito grande, até maior do que o Campeonato Brasileiro em alguns momentos. Hoje não é nada disso, né? Tanto que descolaram aí as vagas para a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro ficou muito forte, bem disputado. Agora, eu acho que a gente não descobriu ainda a melhor forma para esses campeonatos regionais, estaduais. A Federação Paulista, aqui no nosso caso, está tentando, já faz alguns anos, mas eu acho que ainda não chegou naquela fórmula ideal. Bom, eu sou do interior lá de Piracicaba, né? O 15 tem história no Campeonato Paulista, principalmente. Raramente foi para um campeonato maior, acho que 78, que tinha aquela frase, onde a arena vai mal, mais um time no Nacional, onde vai bem, mais um time também, né? Então o 15 acabou entrando, tinha 90 e poucos times, né? E foi uma campanha legal até. Agora, o forte realmente aqui em São Paulo, o Campeonato Estadual de São Paulo é o principal do país, até pela força econômica do Estado. Eu gosto, eu acho que virou uma pré-temporada, eu acho que não se joga fora isso que nós fizemos, né, até agora. Entendo que economicamente ele não é um campeonato que possa mais se rivalizar com o Campeonato Brasileiro, muito menos com a Copa do Brasil, que dá mais prêmios até que o Campeonato Brasileiro. Mas eu entendo também que é proporcional, porque a gente aqui fica achando que todo campeonato tem que ser Premier League, né? Não tem, e não tem jeito. Nem economicamente, nem em termos de jogadores. É porque eu sempre defendi que o Campeonato Brasileiro é que deve ser mais enxugado. 16 na Série A, 16 na Série B, 16 na Série C e os demais da Série D aí regionalizados. E para que todos os campeonatos possam se desenvolver. Vai começar mais um campeonato gaúcho. E neste ano, o Inter tenta ser campeão. O Inter não é campeão há 6 anos. Se a gente considerar os 5 títulos do Grêmio seguidos, mais um título do Novo Hamburgo. Então o Inter precisa voltar a conquistar um título. E quem sabe é neste ano com o time do Mano Menezes, que surpreendeu a todos no Campeonato Brasileiro com o vice-campeonato. A torcida do Inter confia muito no Mano, um trabalho muito bom. E é assim com o Mano Menezes, que já ganhou 2 vezes o Gauchão, quando treinava o Grêmio, que o Inter vai tentar ser campeão depois de tanto tempo. O Mano foi campeão em 2006 e 2007. E vale lembrar que foi campeão contra o Inter, que era campeão do mundo lá em 2007. O Grêmio tem suas esperanças no Luizito Soares, né, o grande nome apresentado, talvez a maior contratação do futebol brasileiro nesse início de temporada 2023. E o Grêmio tenta o 6º campeonato seguido. O Renato ganhou 4 deles e o Roger, o ano passado, acabou ganhando o 5º. Sobre o nível do gauchão, deve ser baixo, infelizmente, né, com Grêmio e Inter, teoricamente, muito favoritos. É isso, um gauchão com Luizito Soares. É isso que a gente espera. Bom, eu fiz questão de gravar aqui com a minha camisa preferida. Eu não tenho muitas, mas essa aqui eu faço questão de usar sempre.
A gente até falou no breakfast de manhã, né, Quartarolo? Difícil. Essa molecada nova, molecada muito boa, principalmente da imprensa, molecada muito boa mesmo. Não estou fazendo nenhuma coisa pejorativa aqui. Entender os momentos em que a gente viveu do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, que era o mais charmoso, a Taça Guanabara, a Taça Rio, aquelas rodadas duplas maravilhosas que tinha no Rio, não tinha uma briga. Então, eu, particularmente... Jogo domingo às 5 da tarde, né? Jogo domingo às 5 da tarde, o pessoal saía da praia direto para o Maracanã e dá o braço a torcer aqui que o Campeonato Carioca era o mais charmoso. E eu não entendo esse bombardeio que a grande mídia faz, ou certos meios dela, da mídia, fazem com o campeonato estadual, que pode ser um produto muito legal, com um formato mais bem pensado, e eu, particularmente, vou assistir o meu Juventus na Série A2 todo sábado de manhã, que para mim é uma delícia. É uma delícia, às vezes eu até troco um Liverpool pelo meu moleque travesso. E eu acho que os campeonatos regionais, para um estado como São Paulo, que tem 45 milhões de habitantes, cidades do tamanho de Ribeirão Preto, 700 mil, Campinas, 1 milhão e 200, eu acho que não pode acabar e não se deve abrir mão desse dinheiro. E para o resto do Brasil, o Brasil é grande, o Brasil não é a Europa, e tem essa cultura do campeonato regional, e tem que ser melhor pensada, concordo, mas não pode acabar. Fala, galera do Franguinho Sem Censura, aqui é o Paulo Lima e o assunto é o Campeonato Baiano. E quando fala do Campeonato Baiano, logo se vê na cabeça a hegemonia da dupla Bavi. Mas não é bem assim não, hein? Nos últimos 2 anos, quem dominou o Campeonato Baiano foi o Atlético de Alagoinhas, bicampeão baiano. E pode repetir exatamente o que aconteceu com Galícia em 41, 42 e 43, chegando ao tricampeonato depois de 80 anos. E o Bahia, que tem grande investidor esse ano, já disse que não está muito preocupado com o Campeonato Baiano não, vai pensar apenas na competição nacional no Campeonato Brasileiro. O Vitória, que subiu da Série C para a Série B, está sem investimento, dificuldade de caixa, vai tentar recuperar o título. Eu, particularmente, acho que a dupla Bavi esse ano, mais uma vez, vai ficar lá na retaguarda. E quem deve dominar é exatamente o Atlético de Alagoinhas, conquistando o tricampeonato. Essa é a minha ideia, esse é o meu pensamento para o Baianão 2023. Um abraço, galera do Franguinho Sem Censura, e até a próxima. O estadual, acima de tudo, ele é um produto genuinamente brasileiro, né? É uma coisa que você não concebe em lugar nenhum do mundo, por mais que você tenha, né, em grandes países na Europa e tal, você tem lá a 5ª, 6ª, 7ª divisão, cada região tem N times, mas você não tem um campeonato concentrado nas províncias ou nos estados, como a gente tem aqui. E como vocês falavam muito bem da força que o estadual teve, né, a gente vem da perda do Pelé, muito do que foi o Pelé foi construído no Campeonato Paulista, né? O gol mais bonito foi numa partida contra o Juventus pelo Campeonato Paulista, né? O tal gol que não tem, o famoso gol que não tem imagem, ele tem simulação no computador. Então, ele é muito interessante, sim. Claro que tem muitos questionamentos, né? O calendário se inchou de uma forma que hoje você tem muito mais times envolvidos em Libertadores, em Sul-Americana, a Copa do Brasil também ganhando importância, mas é aquela história. Todo começo de ano você vê os times começando com misto, com sub-23, etc. A coisa vai afunilando, chega na hora da final, é força máxima, é torcida enchendo o estádio, é tudo para conquistar o título. Eu até não acredito muito naquela história, né, de que estadual não serve para garantir treinador, mas serve para derrubar treinador. Eu acho que o estadual é sim uma plataforma bacana e tem que permanecer. E a respeito desse gol aí rapidamente que o Rodrigo falou, né, tem um samba chamado Independência ou Moca, que assim que o Pelé fez o gol, onde só cabe 1 milhão de se que viu, e foi na Moca. É verdade. Quando a gente fala em campeonatos regionais, a gente é remetido a um tempo, até citado pelo Amalfi, em que o campeonato carioca não se resumia, mas tinha como ponto alto os embates entre Flamengo e Vasco, entre Zico e Roberto Dinamite.
Roberto Dinamite, infelizmente, foi para o céu. Foi reforçar a seleção brasileira de anjos. Para nós, fica a saudade, mas ficam também os bons momentos que ele nos proporcionou. Quando eu era criança, eu queria ser Roberto, né? Eu queria ser o Roberto Dinamite. Não cheguei nem perto, assim, porque ele era uma pessoa sensacional, um dos maiores atletas que eu tive a oportunidade de ver e depois jogar junto, me dar conselhos, me dava dura meio calado, só no olhar a gente entendia, mas de um carisma, de uma generosidade, de um carinho, de um respeito. Sabe, cara, o Roberto é ímpar, assim, não vai ter outro. Na história do Vasco, não vai ter outro. Podem ter parecidos, mas igual a ele não vai ter mais. Lito, você citou aí Flamengo e Vasco, né? O Roberto, assim como o Zico, como o Cláudio Adão, como o Luizinho, como o próprio Abelão, o Xerife Moisés, enfim, citando só Flamengo e Vasco, né? Fizeram parte da minha adolescência e da minha primeira juventude, quer dizer, então, aquela coisa, você vai ao estádio, você fica apavorado quando o cara pega a bola, que você fala, vai sair gol, ou ele vai chegar, vai ser um terror. Isso acontecia com o Roberto. E eu sonhei várias vezes que o Roberto fosse jogar no Flamengo, ao lado do Zico. Mas, ao mesmo tempo, aquela história, você perderia o encanto, né, da rivalidade e da beleza do futebol, que eu acho que Flamengo e Vasco foi um clássico, hoje não, mas assim como foi Santos e Botafogo, assim como em algum momento foi Fla-Flu, assim como foi Santos e Corinthians, eu acho que foi um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, e muito por conta do Roberto e do Zico, claro. O clássico Flamengo e Vasco nunca tinha menos de 120 mil torcedores no Maracanã, quando o Maracanã cabia 170, 180, né? E a respeito do Roberto, eu queria falar da parte humana do Roberto, né? Que ele simboliza o ídolo. Ele é o Roberto do Vasco. Jogou um pouco na Portuguesa, jogou no Barcelona, mas ele é o Roberto do Vasco. E isso é maravilhoso. E para esse nosso programa, a gente, né, vão aparecer fotos do Roberto. A gente foi pesquisar aqui, eu particularmente fui pesquisar, não encontrei uma foto do Roberto em que ele não estivesse sorrindo. Todas as fotos do Roberto que tem na internet, ele está sorrindo, inclusive quando ele estava doente. Então, ele deve estar sorrindo lá em cima, com certeza. É engraçado porque a minha primeira referência de futebol, ela remonta ali ao começo dos anos 80, Campeonato Carioca, porque embora eu moro em Minas Gerais, eu sou de Niterói, e Tricolor, meu time enfrentou o Vasco muitas vezes, inclusive em final de brasileiro nesse período, e o Roberto tinha essa característica que o Zico, por exemplo, não era o que o Zico provocava, nem na gente como nas outras torcidas. Você não tinha raiva, você não tinha medo do Roberto nesse sentido. Tinha nesse sentido, como a Mauro falou, porque era um goleador espetacular. Mas não era um jogador que te provocava algum tipo de repulsa como torcedor, né? E tanto assim que ele sempre foi muito respeitado, muito querido, e transitou muito bem em todas as torcidas. E a gente sente falta do Roberto. Voltou para fazer 5 no meu Corinthians, né? Voltou e fez 5 no meu Corinthians. Em alto nível, é alto nível. Em alto nível, olha. Quem gosta de futebol gostava do Roberto, né? O Roberto, acho que foi a Malfi que falou também, o Elinho, né? E agora o Dini. A verdade é a seguinte, né? Ele, embora fosse aniversário, o próprio sepultamento dele, o velório, provou isso com tanta gente do futebol indo lá. Então, o Roberto era o futebol. E isso mexe um pouquinho com essa situação atual, né? De tanto extremismo, né? Porque nós somos de uma geração, acho que todos nós aqui, e que a gente torcia, né? Mas o máximo que acontecia num estádio era uma escaramuça, o outro, um xingando o outro, gozando, e depois pedia desculpas e ia embora, né? E hoje está muito extremista. Então, eu acho que o Roberto, sabe, catalisou tudo isso até no momento da morte, em que ele foi sepultado, né? Porque, poxa, tinha flamenguista, tinha botafoguense, tinha gente aqui de São Paulo, o Cafu apareceu, sabe? Tanta gente que fez pelo futebol tanta coisa, estava lá homenageando o Roberto. Então, eu acho que é mais um legado que ele deixa. Debate Franguinho.
Um debate bem temperado. Bom, pessoal, depois da perda de mais uma Copa do Mundo, o Tite virou passado. Então, começa-se a discutir sobre quem será o próximo técnico da seleção brasileira. Já se falou um monte de nome aí, Dorival, Abel, etc. Até o Fernando Diniz. O que surgiu agora de ideia foi trabalhar em dupla, como já houve Filipão e Antônio Lopes em 2002, como já houve Parreira e Zagallo em 94 e outros casos. E a dupla que surgiu é Filipão como coordenador técnico e o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. O Abel, como se sabe, português, e o Filipão, que foi um dos grandes técnicos que trabalharam lá em Portugal e que levou a seleção portuguesa a um patamar mais alto. Será que dá certo ou não? Eu acho que, na minha opinião, os caras têm que se respeitar, se gostar, né? E trabalhar em sintonia, porque senão um fala uma coisa e o outro fala, não, quem decide sou eu. O que vocês acham? Eu acho que essa dupla tem o que você colocou como condição sine qua non. Os dois têm apreço, têm respeito e têm histórico entre si. Eu acho que é uma dupla que cai muito bem, mas, claro, só acho. A gente não experimentou. Mas por que não experimentar? Olha, gente, o Felipão ficou marcado pelo 7-1, é claro, mas ele não é só isso. Ele é um cara que ganhou títulos. Outro dia um cara me falou isso, eu fui ver, é verdade. Em todo lugar que ele trabalhou, ele ganhou um título, pelo menos. Mais importante, menos importante, mas ele ganhou muito, né? Mesmo lá em Portugal, embora não tenha sido campeão, foi vice depois de uma fase ruim do futebol português. Foi, se eu não me engano, quarto colocado da Copa do Mundo, né, em que ele dirigiu. Então, ele fez um trabalho legal para Portugal. Foi o homem que lançou o Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, se bem que quem estivesse lá ia lançar também, e o cara estava chegando, né? Mas, de qualquer forma, passou pela mão dele também. Eu acho que pode dar certo, Lito, porque eu acho que é um pouco de questão de vaidade. Eu não vejo mais o Felipão querendo ser o treinador, querendo ser ele, o bambambam, né? Então, ele já tem uma certa experiência, já tomou tanta pancada na vida, já foi elogiado também, sabe como é que é uma seleção brasileira por dentro e por fora. Então, é mais ou menos aquilo do Zagallo com o Parreira, né? O Zagallo não queria mais aparecer como grande vencedor, ele estava lá como um antepara, né? Quantas vezes a pancada era no Parreira e quem aparecia para conversar com a gente era o Zagallo, e o Zagallo, sabe, distribuía ali as conversas, apaziguava e tocava a vida em frente. Eu acho que pode dar certo. Só que eu acho que o Edinaldo aí, o Edinaldo Rodrigues, o Edinardo Pavão misterioso da CBF, está atrasado. Já era para ter um técnico, pelo menos um técnico, para começar a trabalhar, mesmo que fosse um tampão. O Brasil está atrasado. Se eu não me engano, já tem jogos aí em março, né? Eu acho que, como o Cortador falou, acho que pode dar certo, sim. Eu acho que essa coisa de Mourinho, de Klopp, é tudo devaneio. Esses caras não vêm. Os caras não vêm. Acho que pode funcionar assim, como o Hélio falou, que o ombro do conselheiro do Parreira foi o Zagallo, o conselheiro do Filipão em 2002 foi o professor Antônio Lopes. Acho que o Filipão foi muito bem no Atlético Paranaense, pegou uma bucha, né, que não era para ser o treinador, levou o Atlético Paranaense para a final. Acho que o Abel vê o futebol de uma maneira mais bonita que o Filipão. Mas eu acho que o Filipão pode ser um anteparo, sim, porque a bucha é violenta. Todo mundo que trabalhou lá, nós já trabalhamos, já cobrimos as coisas lá, sabemos que a bucha na CBF é violenta. Eu acho que pode dar certo, sim. E o Abel Ferreira é um cara que ele entende essa esculhambação que é o Brasil. Trazer uma pessoa que não entenda, ele não aguenta 3 meses. Quem acompanha a live, e vocês acho que iam de lembrar que a live não, né? O programa, mas numa das edições recentes, também, pois é, numa das edições recentes do Franguinho, quando a gente debatia essa quantidade de nomes, e aí o Lito citou o Filipão, eu considerei, eu conjecturei, por que não o Filipão de auxiliar e o Abel de técnico, propriamente dito. Longe de mim querer ter o mérito da história, mas é justamente pela relevância, por ser uma combinação que tem tudo a ver, né? Por tudo que o Hélio colocou, a questão do respeito de um ao outro,
o conhecimento. O Abel tem a noção da importância do Filipão, inclusive, no seu trabalho em Portugal, e certamente haverá de ter alguma inspiração, alguma importância para o Filipão no seu trabalho, né, na construção do seu trabalho de treinador. E, além de tudo, você diminuiria muito daquela possível reação ao fato da gente ter um treinador estrangeiro. Muita gente ainda torce o nariz, ainda acha que, por mais que fale português como a gente e tal, é algo que seria inadmissível para um país como o Brasil, para o maior campeão do mundo, mas que hoje, no futebol moderno, é uma possibilidade que a gente tem que aceitar, sim. E a gente não pode esquecer que o Abel tem experiência no Palmeiras, não na CBF. E o Filipão pode ser extremamente valioso ali como traço de união entre essa coisa complicada, absurda, como diz o Amalfi, esculhambada, que é a CBF, e o Abel, que não tem vivência com esse tipo de política, ou talvez o termo seja politicagem. Eu acho que vale a pena tentar. Meus amigos do Franguinho Sem Censura. Sem censura na atualidade é uma coisa muito legal, já começa bem. E tem cada coisa saborosa no nosso franguinho, tem cada corte para você no YouTube também, um mais saboroso que o outro. Faz o seguinte, clica lá, dá like, ajude a gente a ajudar você a mostrar e manter um pouquinho também da história do futebol. A gente fala muita coisa aqui legal, pode ter certeza. Vem com a gente, vem! 15 segundos e uma sentença. Amigos, domingo, depois do almoço, eu achei que tivesse bebido, mas eu não bebi no domingo. E eu liguei a televisão e eu me deparei com aqueles fatos horrorosos que a gente viu na Praça dos Três Poderes e uma coisa que eu nunca tinha visto. O Capitólio foi só no Capitólio e eles queriam destruir os três poderes, o STF, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Tem culpado? Quem foram os culpados? Tem um culpado maior, que todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe onde está. Mas nem por isso se deve diminuir a culpa de quem foi lá, de quem cometeu aquela barbárie, de tentar destruir, tentar não, até de certa forma conseguir, de destruir três poderes da República Brasileira. O desrespeito à democracia, o desrespeito a uma eleição que já tem um vencedor. Tudo isso todos esses precisam ser identificados e precisam ser, acima de tudo, punidos. Aqui no Brasil sempre houve uma leniência com a infração. Não cabe mais. Sem anistia. Lito, e é isso mesmo. Até no trânsito, por exemplo, você vê a gente se comportando, eu digo que todos nós brasileiros, mas é sempre assim, a placa que tem ali na rua não é para mim, é para o outro. Né? Eu posso fazer a transgressão, mas é pouquinho, é pequenininha. O outro não, se o outro faz, a gente aponta o dedo e vira uma grande transgressão. Eu acho que é a história do... aqui não tem punição, né? Quer dizer, as leis até são boas, são ótimas em alguns casos, mas não tem punição. Então, a pessoa se sente no direito de fazer o que bem entender. É o que está acontecendo com as pessoas. Né? E eu acho que elas têm que ser chamadas pelo nome correto, são terroristas. Você não consegue conversar com gente assim. E eu concordo, sem anistia, porque o Brasil teve um passado recente, teve a chance de punir o pessoal que participava de tortura na ditadura militar e não o fez. O pessoal continua por aí, quietinho, e teve a chance de voltar e voltou. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e o governo atual vai ter que ter vai ter que lutar cotidianamente, quer dizer, uma luta contínua, não é constante, é contínua. O que mais me chamou a atenção, que é mais absurdo, é ver essas pessoas se vangloriando, como se fosse um fato positivo você passar uma faca numa tela do Di Cavalcanti, pelo amor de Deus. Aquilo é uma peça de interesse histórico mundial. Brasília é uma cidade tombada pelo patrimônio histórico, pela Unesco. E, poxa, que pensamento absurdo, que pensamento fascista é esse de imaginar que você vai sair na base do quebra-quebra e vai conseguir o que você quer. Então, é lamentável, é uma página que, infelizmente, mais uma página triste que a gente vive nesse período recente. Como o Lito falou, teve um grande
incentivador, teve um grande motivador, que, por sua vez, não estava sozinho, quer dizer, nós tivemos várias pessoas de condição, inclusive, muito boa, de liderança em determinados segmentos, que insuflaram esse movimento também, e concordo com ele, são criminosos, são vários crimes cometidos, tem que parar com essa história de que, né, mesmo se estivessem se manifestando pacificamente, como aquela história de porta de quartel, você pedir intervenção militar é crime. Você está defendendo o golpe, você está defendendo uma coisa que é contrária à democracia, como está previsto na Constituição. O mais engraçado nisso é que eles tentaram dizer que tinha infiltrados. Eu nunca vi infiltrados ser a maioria, né? Só no Brasil, né? No Brasil tem ônibus clandestino que todo mundo conhece, agora tem infiltrado que é a maioria. Infiltrado, para mim, é o outro, né? Quer dizer, nem isso eles Age infiltrado para destruir aquilo tudo, né? Sabe? Então, não fomos nós, tivemos uns infiltrados. O infiltrado é a maioria. Então, sabe? É a turba mesmo, é um negócio terrível. O fascismo, essa direita extremista. A história é assim, né? A primeira coisa que se destrói, não se entende nada, é realmente a cultura. A Segunda Guerra mostrou muito isso, né? Os caras destruíram tudo. Agora, eu acho que o policial, o juiz, o guardião da lei que se envolve e facilita essa ação e participa dessa ação, eu, se sou juiz, dou a pena em dobro. Acho até que deviam pensar nisso como lei. Se há alguém que pode contornar essa situação, é o Luiz Inácio Lula da Silva. A última volta do ponteiro. Amigos, felizmente, nesses novos tempos que a gente vive, com um novo governo que se espera dê jeito em tudo isso que a gente viveu nos últimos 4 anos, há espaço para, de novo, termos um Ministério do Esporte, que está nas mãos de alguém que é do ramo, entende muito do riscado, além de ter um trabalho social que merece todo aplauso. Ana Moser, que é uma jogadora de vôlei que dispensa apresentações e que chega com a proposta de valorizar justamente a base, se preocupar com a formação desde o começo, mais do que a formação de superatletas, a formação de gente, que a gente sabe da importância do esporte para a educação. Qual que é a expectativa de vocês para a Ana Moser nesse cargo, depois de tempos tão sombrios? Ô, Gini, na verdade, a Ana Moser, à frente do instituto dela, ela já vinha fazendo, né, nos últimos bons anos, políticas públicas. Quer dizer, coisas que o governo deveria ter feito ou vir fazendo ao longo do tempo e não fazia. E ela participou também do Caravana do Esporte, que a ESPN teve uma participação grande nisso. É um belo projeto aquele, um baita programa. E agora ela tem a chance de fazer a coisa macro, né? Só que a minha única preocupação é em relação... porque ela tá ocupando um cargo político, né? Não é uma coisa que ela vai lá, ela é a dona do instituto e faz o cara assim, o cara assado. Ela vai ter que ter muito jogo de cintura, coisa que ela não tem, né? Ou pelo menos não tinha, não sei agora. Talvez ela aprenda, ela vai ter que compor, tal, porque a resistência vai ser muita, porque tem resistência em tudo quanto é lugar, né? Ainda mais quando você vira ministro, imagino eu. Então, acho que é a minha única preocupação. Agora, eu estou com ela 101%, porque a cabeça dela é muito boa, né? Eu, acima de tudo, sou um fã, um admirador incondicional da atleta e da pessoa. E essa preocupação que o Elinho aí externou, eu também tenho. Mas eu tenho também a confiança que ela vai estar muito bem escorada. Ela tem ao seu lado políticos experientes e bem intencionados. Agora, confesso que me incomodou uma coisa no discurso de posse dela, quando ela, não vou dizer que renegou, mas ela falou que não vai dar apoio ao esporte de alto nível. Isso me incomoda. Eu acho que o esporte de alto nível tem sempre que estar em evidência. Ele é a motivação para aquele menininho que começa lá na base e que tem como esporte sua única saída social. Se mirar, por exemplo, como hoje se mira nos jogadores de futebol, precisa ter também a estrela do basquete, precisa ter a estrela do vôlei, de qualquer esporte, porque
que esteja lá na base, que esteja sendo ministrado, que esteja sendo oferecido como uma estrada para esses meninos. Mas eu tenho a mais absoluta certeza, pelo caráter, pela postura, por tudo que a gente já viu, pela honestidade da Ana Moser, que isso ela não vai esquecer desse caminho, ela não vai esquecer de dar esse incentivo a essa meninada. Eu faria uma ponderação que eu acho que não em nada desmerece a escolha da Ana Moser, muito pelo contrário, mas, ao que tudo indica, por tudo que a gente acompanhou, esse cargo estava destinado à nossa saudosa Isabel Salgado, que também tem uma trajetória muito parecida, foi uma atleta com perfil muito parecido ao da Ana Moser, ele sempre teve esse engajamento social, e felizmente foi possível encontrar um nome que faz jus e de alguma forma homenageia o legado da Isabel Salgado. Quanto ao esporte de alto rendimento, eu também pouco amofo. Eu acho que até as estatais, muitas delas, já têm nos seus respectivos orçamentos a verba para investir. E se a gente pega o que fizeram nas últimas décadas, eu diria, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, mais recentemente a Infraero, com o Judô, que fez um trabalho muito bacana também. Correios. Não há por que se mexer num trabalho que sempre deu certo e que ajudou o Brasil a se aproximar das potências olímpicas, né? Deu ao Brasil um salto, do ponto de vista do esporte de alto nível, espetacular, a ponto de hoje a gente ser campeão mundial de canoagem, de ginástica olímpica. Então, esse trabalho eu acredito que vai continuar. Amigos, que grande resenha, falamos de tudo, de política, de futebol, falamos de Roberto Dinamite, falamos de estaduais. Deem seu clique, como disse o nosso querido Quartarolo, e a semana que vem a gente volta com mais franguinho. Tchau, abraço. O rap do MC Julião. Mano. Agora se foi mais um grande boleiro. E é ele, do campeonato nacional até hoje, o nosso maior artilheiro. E ele foi ídolo de um país inteiro, do povo brasileiro. Era o terror dos goleiros. Se foi nosso sobrenatural e sempre imortal, mano, o maioral, Roberto Dinamite. Que os campos do céu lá agora você habite. E a da bola do lado de lá, mano, você é elite. Siga em paz seu caminho, nosso campeão, o maior jogador do Vascão. Beijão no coração, MC Julião. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.